Império Rústico. Qualidade, elegância e autenticidade em cada detalhe. Móveis de madeira que transformam ambientes e impressionam pela durabilidade. Oi, gente, bota um retorninho aí, estamos voltando com o nosso encontro marcado nesta quinta-feira e agradecer desde já a sua audiência aqui através do YouTube, né, nosso canal do YouTube, a Cioli Gomes aí, canal do YouTube, estamos também pelo Instagram, na nossa página do Instagram, pela Rádio Nova Era FM e também a Web Rádio Giovanni Cioli, quatro plataformas transmitindo, né, a nossa conversa que nós vamos ter hoje com o secretário municipal de saúde, né, o Romário Costa, que está aí, assumiu a pasta, está aí de vento em popa, com altos desafios, né, e colocando a serviço da população todo o seu conhecimento, toda a sua formação, que ele vai já falar um pouco disso, né, e o que nós teremos aí pela frente, né, da Secretaria de Saúde. Esse funcionalismo está esperando aí umas notícias boas do nosso secretário, do nosso prefeito, né? Vamos ver aí. Mas antes de eu falar com o Romário, vou agradecer aqui os meus parceiros, agradecer a DBV Juruá, nossa querida Ivete, que cede esse espaço para a gente montar o nosso estúdio. Muito obrigado, Ivete, tá aqui os produtos, né, da DBV, Coca-Cola, né, a Fanta, um bocado de coisa aí. O Romário já bebeu um negócio aí. Já bebi. Obrigado, Ivete, né? Ali na Galeria Ricardo, mano, vai lá que tu come. E lá é mais barato, tá vendo? A Vitória Elétrica, né, do meu amigo Zé Dias,
com promoções diárias para vocês. Hoje os robôs estão ligando, mas eles estão desde 6 horas da manhã ligando para a gente, né? Obrigado, meu amigo Zé Dias, Vitória Elétrica, com muita promoção de móveis eletrodomésticos, tá bom? Drogaria VB do meu amigo Bubu, atendendo vocês ali na Rua do Suim, como a gente chama, na João de Paiva. Todo medicamento tem lá, baratinho, do Bubu faz um preço camarada. Marcenaria Império Russo, meu amigo Leandro Abreu, produzindo móvel para as grandes lojas de Tarauacá e também, né, exportação, muita gente de fora comprando os móveis. O Leandro está lá, uma hora dessa, não está dando conta. Restaurante Paris Garden, em Rio Branco, né, o melhor que tem, do meu amigo Marcão, Marco Vinícius. É só você, quando tiver em Rio Branco, procurar aí o restaurante Paris Garden. A BDA, que é a clínica do meu amigo Dr. Genilson, né, com muitas especialidades, né, o Genilson agora nessa fase aí de cuidar da estética das pessoas, muito legal, principalmente quando o assunto é emagrecimento. E da Idenet, a melhor internet de Tarauacá, do meu amigo Delmar, tá bom? Obrigado a todos que são nossos parceiros aqui, que ajudam a gente a manter esse podcast, essas entrevistas aqui de terça e quinta, e às vezes em outros horários e outros dias, né, dependendo da necessidade, para trazer os personagens aqui do município. 999-77-5176 é o número para fazer contato com a gente, ou 99777-6041. E esses dois números tu fala com a gente aí se quiser fazer parceria. Mas vamos então agradecer o Igor, nosso programador, que opera aí também nosso áudio, nosso vídeo, e vamos começar a nossa conversa com o Romário. Romário, e aí, como é que tu tá, mano? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, professor Acioli, boa tarde a toda a comunidade de Tarauacá, as pessoas que estão nos assistindo, né, nos canais de comunicação, no Instagram, no YouTube, também cumprimentar as pessoas que estão ouvindo pelo rádio. E eu estava olhando aqui assim, olha, essa bancada, ela me lembra o nosso grande amigo Zé Filho, né, naquele... É no outro estúdio, né? Aquele é no outro estúdio, mas a mesa é essa daqui. A mesa, né, o debate Bolsonaro e Lula foi louco. Vamos repetir esse ano, se Deus quiser. Vamos, mas aí vamos colocar outro, né, porque... E agora eu tô no... Romário, vamos logo aproveitar que tu já tá dando um oi pro povo que está assistindo aí. Muita gente acha que tu não é de Tarauacá, né, que... Enfim, conta aí um pouquinho da tua origem tarauacaense, para o povo saber que tu é um tarauacaense do pé rachado, né, Romário? Saiu para estudar, né? Sou tarauacaense, nasci numa propriedade do meu pai, no Seringal Democracia, lá na cabeceira do Rio Muru. É longe? Né? É longe. E aí a minha família é daqui. Contudo, eu fiz aqui em Tarauacá até o 8º ano ali no Instituto São José e a minha família foi embora, eu tive que acompanhar e depois, mas sempre, todas as férias escolares eu estava aqui. A minha vozinha, a dona Luzia ali da Justina de Serpa, que tinha uma banquinha de churrasco aqui, depois que ficou mais idosa, não foi possível mais ela fazer, mas ela ainda tem uns quibezinhos dela ali perto da casa da Ritinha ali aqui na Justina de Serpa, perto da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Né? Toda vez assim, olha, é engraçado que quando ela não consegue vender o quibe, ela me liga. Aí de secretária, ela nem me chama, né, pelo meu nome. Tudo é secretário agora. Eu virei secretário de saúde, secretário. Tem uns quibes aqui. Será que o pessoal da secretaria não quer, não? Aí eu vou lá, levo os quibes dela. Né? Se você também quiser, ali na Justina de Serpa, viu? Uma estratégia boa, né, que ela usa. Olha, gente, o Romário Costa, secretário de saúde, ele é formado em filosofia, graduado em história. Ele é pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional e também formado na Gestão Pública. Só esse, né, o currículo aí do nosso secretário de Saúde, um dos nossos melhores gestores que nós temos no nosso estado de uma forma geral. Romário, tu participou do primeiro governo do Rodrigo Damasceno, todo mundo muito jovem, como é que foi aquela experiência? Foi uma experiência incrível. Né, de ter, na realidade, a senhora, quando eu conheci o Rodrigo, eu era muito jovem, o Rodrigo também, e aí a gente participava da juventude do PT, e aí, como eu era de Tarauacá, o partido me designou para me ajudar na campanha do Rodrigo, e aí eu, como era todo mundo muito jovem, eu assumi mais a parte de assessoria. Aí, os meus planos, eu estava estudando, estava fazendo a faculdade de Direito, e era só vir participar da eleição e terminar a minha graduação. Só que nós ganhamos a eleição. Aí o Rodrigo, né, me convenceu de que eu tinha que ficar no governo, que tinha que assumir uma função no governo.
E lembro muito bem de uma frase deles: não, tá bom, vocês me ajudaram a ganhar, agora vocês precisam me ajudar a administrar. E aí ele logo me designou para o olho do furacão, para mim ser o chefe de gabinete, né? Naquele momento, eu assumi a função de chefe de gabinete, mas eu já tinha experiência enquanto servidor do Estado. Naquela época, eu já tinha passado nesse primeiro concurso de gestor público. Eu tinha 18 para 19 anos quando eu passei no concurso, aí vim para cá e assumi a função. Tinha 20 anos quando eu me tornei secretário municipal pela primeira vez, como chefe de gabinete. Romário, o que deu certo e o que não deu certo, tu acha assim, em linhas gerais, naquele primeiro mandato do Rodrigo? O que deu certo, tudo deu certo. O que deu errado foi na minha avaliação, a parte política de relacionamento do governo. A condução política do mandato. A condução política do mandato, né? Tanto é que deu certo que depois que nós saímos do mandato, a população passou a compreender o governo do Dr. Rodrigo. Muitas das coisas que foram planejadas lá atrás, por exemplo, a nova entrada da cidade, ela saiu agora, né? Eu me lembro do Batista e o Rodrigo andando naquele mato ali, o trator raspou, né? Eu me lembro daquilo lá. Sim, e dizendo que nós íamos fazer uma entrada na cidade. E aí eu fui designado junto com o consultor que fez o plano diretor de andar escola por escola dizendo que aquilo ia ser construído. Não era esse modelo que o governo da NEA junto com Jesus idealizou, mas também ficou bom. Ótimo. Ficou ótimo. Era um outro modelo que ele ia no modal até o bairro da praia e lá já pegava o modal com a nova orla. E quando diz modal, os modal de transporte. Era o terrestre e o fluvial. E o fluvial, hidroviário. E ia fazer toda a comunicação da cidade. E isso foi desenhado lá em 2012 pela nossa... O Romário, uma marca do mandato de 2000, que começou em 2012, também foi a construção das unidades de saúde. Reconstrução, e muitas que foram construídas. E hoje, tu é o secretário, né, tu sabe da importância disso, porque, inclusive, tem notícias boas aí para mais construção de mais unidade, agora uma grande, o governo federal mandou, mas também foi uma marca daquele governo, né? Sim, foi uma marca do governo Rodrigo. O Rodrigo, ele é um excelente gestor. Eu acho que ele é muito mais gestor do que político. A marca dele é fazer entrega em pensar o bem geral. E numa cidade pequena como a nossa, a gente visualiza que a gestão e a política ela tem que andar quase que numa irmandade, porque muitas das vezes a gente quer entregar algo para a população e ela, naquele exato momento, por estar passando por determinada situação, ela não compreende. Mas, por exemplo, com relação aos postos de saúde, todas as unidades de saúde foram construídas na gestão do Dr. Rodrigo. Né? As unidades que tinham na época do Jazone tinham duas, que era o João Vanderlei e o Maria da Luz, e depois elas já foram ampliadas na gestão do Dr. Rodrigo, e que agora nós estamos buscando ampliar de novo. Por exemplo, professor Cioli, nós temos bairros que unidade de saúde atende 6 mil pessoas. Então precisa de... Na tua gestão atual na Secretaria de Saúde, vamos falar daqui a pouco. Nós temos muitos assuntos para tratar antes de a gente entrar especialmente nesse ponto, né? Ô, Romário, quando terminou o mandato, né, houve aquele resultado e o Rodrigo foi cuidar da vida dele, foi fazer as formações dele, cuidar da clínica, você também foi cuidar da sua vida e, como gestor, né, assumiu aí várias funções no Estado, a última no Iterac. Conta um pouco desse intervalo que tu passou aí, daquele período para esse. Terminou o mandato do Dr. Rodrigo, e aí eu já tinha casado aqui em Tarauacá, né, mandar um abraço para minha esposa, eu acho que ela vai assistir, né, vou divulgar o link para ela, para minha filha, para a Isabelle. E aí eu já tinha casado, a Isabelle tinha 2 anos, e a minha esposa passou num concurso público para a prefeitura, naquela época foi um concurso realizado pelo Rodrigo, e aí ela não ia, obviamente, conseguir a transferência dela para poder estudar. Aí eu tive que ficar na cidade, e aí só existia um órgão que poderia me receber porque não tinha ninguém naquele período, que era o Instituto de Terras, o Iterac. E aí eu fiquei coordenando o Instituto de Terras aqui em Tarauacá, e aproveitei esse tempo para me poder se qualificar. Como eu gostava muito da área do direito, né, aí eu fui estudar para concurso público, fui fazer minhas pós-graduação, porque era algo que como eu não conseguiria fazer a faculdade, porque eu tinha que sair daqui, eu fui fazer as pós-graduações
nesse sentido. Aí aproveitei esse tempo para mim estudar. E aí, né, houve essa transição política também, né, Cioli, que nós fizemos, né, saindo mais do campo da esquerda, indo mais para o centro, e aí me aproximei pela gestão do Interac, me conheci naquele primeiro momento, fui convidado a integrar parte do Interac naquele primeiro mandato do governo do Gladys, só que eu recusei por uma questão também de ética política. Como eu não tinha ajudado a construir, eu também não achei interessante eu participar. E aí eu fui lá, ajudei algumas coisas, mas também permaneci aqui em Tarauacá. E aí houve a eleição de 2022, aí já fiz uma transição, né? Algumas pessoas daqui, nós fizemos uma transição, o próprio Dr. Rodrigo também ajudou, que foi candidato a deputado federal, e em fazer um apoio político ao governador Gladys, e aí foi quando eu fui convidado para participar da gestão do Interac. Mário, uma das coisas que marca o Interac, e você passou a conhecer muito bem, é incrível a questão da questão fundiária, da questão da documentação dos terrenos, essa regularização. Faz anos que o Interac vem trabalhando nisso, e parece que assim, uma coisa que era um déficit muito alto. Em Tarauacá existe muito déficit ainda, o Interac continua trabalhando, vai vir agora entregar muitos títulos também, mas vocês diagnosticaram uma falha muito grande nesse negócio, né? Sim. Quando nós assumimos o Interac agora, eu fui encarregado de ser o diretor técnico, a Gabriela Câmara, que foi a pessoa que me convidou, que integrou a presidência do Interac, e aí eu fui encarregado de fazer essa organização. E aí nós criamos um programa chamado Minha Terra de Papel Passado, que é para a população também compreender. Mas o que a gente observou é que o governo do Tião, ele fez muita integra, entregou muita coisa, só que não seguiu a burocracia. E aí isso deu um empecilho, uma coisa mal organizada, porque regularização fundiária ela tem que ser conciliada com todos os órgãos que executa, da prefeitura, do cartório, do INCRA, quando é rural, tudo isso, se não tiver ajustado, dá problema. E aí foi isso que nós se deparamos. Por exemplo, o Morungaba era uma história que nunca se resolvia, foi resolvida agora na gestão do Gladys. A arrecadação, o que é para o nosso povo poder entender? O que é arrecadação? É quando o governo pega um determinado lote de terra e coloca no nome dele. E aí, porque é terra devoluta. E o que é terra devoluta? É terra que não tem proprietário definido. Isso era a Fazenda Morungaba. Aí a Fazenda Morungaba agora foi registrada em nome, e eu tive a satisfação de, quando estava na presidência do Interac, resolver essa pendência, e aí a Fazenda foi regularizada, e agora os títulos vão ser entregues com o registro cartorial. E na época do Tião, tinham sido entregues até ali na Municipal, só que depois, como não tinha matrícula da área superior, foi mandado recolher. E a população... Bom, nós estamos conversando com o secretário Romário Costa, vamos fazer o intervalo. Igor Costa, nossos companheiros apoiadores agora do intervalo, e a gente volta no segundo bloco para falar com o Romário sobre a sua gestão na Secretaria de Saúde, que é uma coisa assim, de uma dimensão tão grande que as pessoas não têm ideia, o tanto de setores, de decisões que tem que tomar, minha Nossa Senhora, é um negócio grande. O Romário vai contar detalhes para nós já. Quando um paciente chega no consultório querendo emagrecer, a primeira coisa que eu explico é que, para tratar o peso, primeiro precisamos compreender o que é a obesidade. A obesidade não é apenas uma questão estética. Ela é considerada hoje uma doença crônica, reconhecida pelas principais sociedades médicas do mundo. Isso significa que não tem uma cura definitiva, mas tem controle, assim como acontece com a hipertensão ou diabetes. Por isso, não faz sentido pensar no emagrecimento como algo pontual, como perder peso rapidamente e depois abandonar o tratamento. O que precisa construir é um plano em 2 etapas. A primeira é a etapa de perder peso de forma segura. A segunda é a etapa de manter o peso perdido ao longo do tempo. Esse segundo ponto é tão importante quanto o primeiro. Além disso,
O tratamento sempre precisa de associação com mudança de estilo de vida, principalmente orientação alimentar adequada, prática regular de atividade física, sono adequado e redução de estresse. A medicação ajuda muito, mas ela é uma ferramenta dentro de um conjunto de estratégias. Por que tratar o excesso de peso? Controlar o peso não é apenas uma questão estética. A obesidade está associada a diversas doenças importantes como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, infarto e AVC, gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática, apneia do sono, dores articulares, maior risco de algum tipo de câncer. Além disso, perder peso melhora energia no dia a dia, qualidade do sono, mobilidade, autoestima e bem-estar. Como funciona o protocolo que utilizo? Na maioria dos pacientes, eu divido o tratamento em duas fases principais. A fase de perder peso, de aproximadamente 6 meses. Nessa fase, utilizamos medicamentos modernos que atuam no controle do apetite e no metabolismo. Um deles é a tirzepatida, conhecida popularmente como Mounjaro, que tem excelentes resultados em estudos e no nosso dia a dia. A dose geralmente é escalonada, de forma progressiva para adaptação do organismo. No primeiro mês é de 2,5 mg por semana. No segundo mês é de 5 mg por semana. No terceiro mês é de 7,5 mg por semana, podendo avançar para doses maiores, conforme a necessidade clínica do paciente. Essa escalada ajuda o organismo a se adaptar ao medicamento e reduz efeitos colaterais. Durante esses primeiros meses, a maior parte dos pacientes já começa a ter perda de peso significativa, principalmente quando associamos dieta e exercício. A segunda fase é a fase de manutenção. Se após cerca de 6 meses o paciente atingiu o peso desejado ou uma boa redução de peso, passamos para a fase de manutenção. Nessa fase, muitas vezes reduzimos a dose da medicação para 2,5 mg, podendo aplicar a cada 15 dias, apenas para ajudar o organismo a manter o novo peso. Com o tempo, em algumas situações, o paciente pode até suspender a medicação, desde que esteja conseguindo manter o peso com a alimentação adequada e atividade física. Mas existe um ponto importante. Se em algum momento o paciente perceber que começou a recuperar peso, por exemplo, ganhar cerca de 3 quilos em um mês, podemos retomar a dose de manutenção temporariamente para ajudar o organismo a voltar ao equilíbrio. Ou seja, a ideia não é apenas perder peso, a ideia é evitar o efeito sanfona e manter os resultados ao longo da vida. O tratamento moderno da obesidade mudou muito nos últimos anos. Hoje temos medicações eficazes e seguras, baseadas em evidências científicas, que ajudam o paciente a emagrecer com mais controle e menos sofrimento. Mas o ponto principal é entender que emagrecimento é um processo contínuo de cuidado com a saúde. Com acompanhamento médico, estratégia adequada e disciplina, é possível perder peso, manter resultado e melhorar muito a qualidade de vida. Levamos o nome Coca-Cola, mas somos bem mais do que a bebida mais conhecida do mundo. A família Solar tem mais de 300 produtos. Estamos sempre aumentando nosso portfólio para oferecer às pessoas o que elas desejam e criando assim oportunidades para crescimento dos pontos de venda. Só em 2022 incorporamos mais de 39 itens ao nosso cardápio e não vamos parar por aí, porque queremos sempre estar com as pessoas em muitos momentos, gostos e sabores. Pensou em internet rápida de verdade? Pensou em IDNet. Venha navegar com ultra velocidade de verdade com planos ilimitados. Contamos com planos de até 820 megas para você que quer assistir, trabalhar ou jogar. A IDNet é a internet ideal. E ainda você ganha mais de 80 canais de televisão para o seu entretenimento ficar completo. Tá esperando o quê? Assine já no número 99921 2551.
Na Drogaria Viver Bem, você encontra atendimento de qualidade, confiança e cuidado verdadeiro para sua saúde. Aqui você encontra medicamentos, perfumaria e produtos de higiene, com preços justos e atendimento especial. Estamos localizados na Rua João de Paiva, bairro Senador Pompeu, perto do Swing Club. Drogaria Viver Bem, cuidar de você faz bem. Mês do consumidor Vitória Eletro. Você vai descobrir agora o que a Vitória Eletro é capaz. Ofertas imperdíveis para mobiliar sua casa, pagando em até 12 vezes sem juros. Refrigeradores Naltec 245 litros Rock 31 Pro, 2.362,80 ou 12 de 196,90 sem juros. Tanquinho Anki 4 quilos, 526,80 ou 12 de 43,90 sem juros. Roupeiro Moval São Francisco 6 portas, 6 gavetas com espelho, 2.458,80 ou 12.204,90 sem juros. Gama Box Casal Supreme T28, 1.198,80 ou 12 de 99,90 sem juros. Mês do consumidor Vitória Eletro. Ofertas válidas do dia 8 a 14 de março. Aqui na Império Rústico, criamos móveis de madeira com qualidade, resistência e um acabamento impecável. Cada peça é feita com cuidado artesanal, garantindo durabilidade e um design que transforma qualquer ambiente. Trabalhamos com móveis para cama, mesa e banho, trazendo beleza e funcionalidade para o seu espaço. Império Rústico, qualidade que você vê, confiança que você sente. Entre em contato com a gente agora mesmo, no número que está aparecendo na sua tela. Olha aí, estamos já voltando para continuar nosso papo aqui com o nosso grande Romário Costa, secretário municipal de saúde. Gente do céu, passar rapidamente o agradecimento a DBV Juruá, Vitória Eletro, Drogaria Viver Bem, Marcenaria Império Rústico, agora também é um pub lá, o Leandro vai me explicar isso depois. Restaurante Paris Garden, Mediacre e DNet, do meu amigo Delmar, melhor internet de Tarauacá. Bom, agora nós vamos fazer aqui um papo com o Romário em relação à função que ele desenvolve atualmente, que não é brincadeira, mano. Secretário de Saúde de Tarauacá, com toda essa carga que ele tem de formação, tal, experiência, ele está no comando da Secretaria de Saúde. Romário, você é a pessoa encarregada da atenção básica, né? Unidade de saúde, urbanas, rurais, profissionais de saúde, medicação, exames, transporte, é muita coisa, né, cara, para cuidar. Mas, vamos lá. Ô, Romário, tu trabalha com a média de quantos profissionais? Quantas pessoas existem entre servidores, pessoas de terceirizada e os próprios profissionais? E como é que é o teu exército aí? Antes de falar que vou tomar uma aguinhazinha aqui da Ivete, que tá... Essa água da Ivete é boa. É cristal da Ivete, né? Vamos lá, Romário. Eu também sou cliente da Ivete. Como é teu time aí? O meu time... Teu time está treinado e preparado ou tu continua aí discutindo as táticas aí com eles? Não, meu time, eu estou comparando o meu time ao Flamengo, que eu sou flamenguista, ao Flamengo de 2013. Né? Quando Eduardo Bandeira e o flamenguista vai entender o que eu estou dizendo. Eduardo Bandeira assumiu o time e aí ele ficou... ele teve que tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão para que... E aí ele tomou a decisão correta, porque hoje a gente vê que o Flamengo domina tudo. Então, eu estou comparando isso que é para o nosso povo poder entender o atual funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Né? Quando nós assumimos agora a Secretaria Municipal de Saúde, nós assumimos uma secretaria assim com muitas demandas, e você ainda citou várias, mas ainda tu esqueceu da hemodiálise, que é uma responsabilidade nossa. Tem o tratamento fora de domicílio que foi repassado para a gente, e as pessoas iam 2 horas da manhã para buscar uma ficha. Tem aquelas consultas online? Aquelas consultas do telemedicina, agora nós estamos colocando telesaúde, ou seja, é um mundo muito gigantesco. Só que é uma situação semelhante à do Flamengo, é algo muito grande, mas que estava sendo pouco explorado.
tanto do potencial de infraestrutura, aí eu pego a Gávea, né, que era o CT do Flamengo, como de pessoal. O pessoal estava meio desanimado naquela época de 2013 para jogar no Flamengo, porque o Flamengo não pagava o que as pessoas achavam que deveriam ser pagos. E foi preciso toda uma organização e estruturação para poder melhorar. Assim, por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós pegamos uma situação em que os servidores municipais de saúde, são mais de 300 servidores, eles estão um pouco estressados. Eu vejo assim, não é um estresse de sobrecarga, eles estão se achando muito sobrecarga, uma sobrecarga de trabalho, e não teve uma resposta ao longo do período das gestões municipais com relação à prestação de serviços que eles acham que deveriam receber. A gente já começa, e eu não gosto de colocar as coisas para debaixo do tapete, e ser claro com os ACS. Os ACS tinham uma situação... Romário, eu estou falando do ACS, vamos fazer aqui um caminho aqui. Como é o sistema? O ACS, em tese, o ACS tem um grupo de família que ele visita lá e vê alguém que está com necessidade de um tratamento. Caminha a unidade de saúde, né? Lá ele é recebido pelos profissionais, tem a consulta com o profissional médico, e ele é encaminhado, se for preciso, encaminhado para fazer os exames, né? E depois que é diagnosticado, né, o problema que ele tem de saúde, ele é receitado o remédio e manda ele para a farmácia do município. Lá ele recebe o remédio, vai fazer o tratamento. Aí tem um acompanhamento do ACS e tudo isso. Esse é um. O outro é um caso mais grave, né? Ele vai, consulta, se for preciso, manda para a telemedicina, porque aí já é um especialista, né? E se for preciso viajar, entra o TFD, né? Se for para o tem que fazer hemodiálise, aquela coisa toda. É um sistema complexo, né, Romário? Isso que você está colocando é a estratégia de saúde da família, né? E dentro da estratégia de saúde da família, a pessoa mais importante é o ACS. Para o nosso povo poder entender como funciona o ACS, o papel que ele desempenha, a importância que ele tem, não tem lá, quando a gente vai em Rio Branco, aqueles despachantes de saúde, que ele vai lá e é aquela pessoa que agiliza a consulta mais barata, leva a gente para uma clínica, leva para outra, faz toda aquela articulação. Esse é o ACS dentro do território. Então, o ACS é encarregado de conhecer o território onde ele está, toda a situação de saúde das famílias, e isso ele leva para dentro da unidade de saúde. O que está precisando de vacinação, o que está precisando de consulta, aí a pessoa vai lá, aí por isso que a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, a porta de entrada, que é a responsabilidade do município. Tudo começa na PS e termina na PS. Ela começa e termina com o município. E aí a pessoa vai lá e consulta. Aí quando ela consulta, vamos supor que dentro da estratégia da atenção primária à saúde não funcionou. Por exemplo, era um hipertenso que o ACS identificou que, por exemplo, o Príncipe está me acompanhando aqui, que é o nosso subsecretário, ele tem uma comorbidade de diabetes. E aí o ACS do Príncipe tem que acompanhar se ele está medindo a glicemia, se ele está tomando a medicação correta, mas vamos supor que o Príncipe não esteja fazendo isso. Ele se comunica ao médico, aí o médico faz o acompanhamento, vai na casa dele uma vez por semana, visita, e aí tem que encaminhar o Príncipe para o especialista. Aí encaminhou o Príncipe para o especialista, tem duas portas de entrada, ou é dentro da rede estadual ou é dentro da rede federal. A rede estadual é o complexo regulador do estado, que a gente chama de TFD. Aí vai lá, agenda a consulta com, né, pode ser um nefrologista ou um cardiologista, e aí ele fica esperando. Quando vem a consulta dele é marcada, o município entra de novo para pagar a passagem de ida e de volta para ele e para o acompanhante. Ou se for, por exemplo, algo que deixa para acompanhar através de uma consulta remota, aí a gente joga dentro de outra rede, que é a rede do governo federal, que é o telemedicina, que tem uns médicos do Albert Einstein que consultam uma vez por semana, aí o médico lá do posto tem que acompanhar junto. E tudo isso a gente tem que dar conta na semana. É muita coisa. É muita coisa. Romário, os profissionais de saúde, eles estão, de certa forma, esse tempo de todos que eles trabalham, né, alguns já têm um acúmulo aí de cansaço, né, esses nossos profissionais de saúde de Tarauacá,
eu tenho visto, eles buscam organizar um plano de carreira. Um plano de carreira de salário. Assim como o pessoal da educação é bem organizado, tem um sindicato bem forte, eles agora estão reorganizando o sindicato devagar. Tem o Pablo aí, que é o dirigente, tem o Salles, tem outro grupo aí, que está tentando organizar os trabalhadores em saúde para que possa ter um debate bem aberto com a administração, como é a educação. A educação, o Rodrigo assumiu, o sindicato chamou o sindicato, nomeou uma comissão permanente de negociação com a secretaria, com a Câmara, com os representantes e com a prefeitura, e em um ano avançou o que estava represado aí há muito tempo. E o pessoal da saúde sonha com esse mesmo tratamento, é uma condição diferente, né? Você vê aí os odontólogos que estão numa luta para ter uma melhoria. Eles são meio que segmentados, né? Tem os odontólogos, tem os enfermeiros, o movimento da saúde no Acre enfraqueceu porque criaram um sindicato para cada categoria, tu sabe disso. Mas aqui ainda estão meio unificados. Qual é a política de salário, de melhoria das condições de trabalho, de um plano de carreira que o sujeito saiba, inclusive quando é que ele vai se aposentar, qual é a progressão dele, o piso salarial deles? Como é que tu pensa em organizar tudo isso? Porque já houve algumas negociações, né? Sim. É por isso que eu peguei em comparação Flamengo, né? É assim. E eu quero sair da Secretaria Municipal de Saúde igual o presidente Eduardo Bandeira de Mello saiu do Flamengo, entregando uma secretaria organizada, com tudo que... Servidor valorizado. Com servidor valorizado, principalmente com o servidor valorizado. Eu sou servidor público de carreira do Estado, sou gestor, agora sou professor também, e assim, a gente gosta de ser valorizado, a gente gosta de trabalhar, o servidor público é o que mais trabalha. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o ano passado, mesmo com a gente ainda organizando nosso sistema, nós atendemos 40 mil pessoas. 40, o nosso relatório de gestão que a gente aprovou no Conselho Municipal, porque tem que mandar para o Ministério, passou pelo Sistema Municipal de Saúde de Tarauacá 40 mil pessoas que esses servidores atenderam, os odontólogos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas da limpeza, as pessoas do TFD, toda essa rede, esses profissionais atenderem. Então, a gente tem como meta, e aí eu entendo a ansiedade dos servidores, porque assim, eles querem que, como o nosso governo é um governo que pensa de forma progressista, e aí a gente leva sempre isso na pauta, quando chega o período eleitoral, dessa valorização, e aí o servidor, quando a gente assume o governo, ele já quer essa resolução. Só que, como você bem sabe, por isso que eu peguei com comparação Flamengo. O Eduardo pegou o Flamengo em 2013 e foi entregar resultado. O Flamengo quase em 2013 era rebaixado no Sociólogo. Ele começou a entregar resultado depois de 2015. Então, não estou dizendo que a gente vai passar esse tempo para poder organizar, né? Já temos como indicativo montar essa comissão. O Pablo, uma vez ou outra, ele se estressa, é um amigo nosso, se estressa no grupo do WhatsApp, né? E aí eu me solidarizo com os servidores municipais. A Janaína está ajudando nesse debate com os odontólogos. Então, assim, a gente vai juntar as mãos, sempre olhando também a condição financeira da secretaria, que era quando nós assumimos, era uma, hoje ela traz outra, graças a uma articulação também do Rodrigo. O Rodrigo é cri-cri, você sabe disso. Então o Rodrigo ele conseguiu fazer muita captação de recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. É marca. Nisso ele é marca, né? Ele vai em Brasília, ele chega e passa, e aí eu estou tendo a responsabilidade dessas captações, eu não estar usando os recursos próprios da Secretaria, para poder fazer todo esse movimento de pagar passagem, esse movimento de pagar aluguel de carro, esse movimento de estar comprando insumo, MMH, para a gente criar uma saúde financeira para a Secretaria Municipal de Saúde, para a gente poder gerar benefícios, né? Primeiro para quem está dentro da casa, né? A gente tem que primeiro organizar a casa. Por exemplo, agora nós vamos inaugurar, se olhar, a Secretaria Municipal de Saúde, e quando eu cheguei, é tipo quando o Ronaldo foi jogar no Corinthians, Rodrigo Corintiano. Quando chegou lá no CT Joaquim Gravo, que é o CT do Corinthians, olhou e viu toda aquela situação. Então a gente tem que organizar o básico. Era a vala passando na frente da Secretaria Municipal de Saúde. Como é que um órgão que cuida de saúde tem uma vala passando na sua frente? É um exemplo. Um exemplo. Romário, para fechar esse assunto dos servidores públicos, existe uma estimativa, por exemplo, para a questão dos odontólogos? Existe um prazo para vocês definirem a política que eles estão tanto pedindo aí faz tempo já?
e também um prazo para começar a discutir de fato o plano de saúde. Evidentemente não dá para comparar com a educação, porque a educação já vem de muito tempo, né? Eles têm um plano, eles vão reformulando, eles vão discutindo aqui e acolá. A saúde não tem. Qual tu acha que é o prazo para começar a ir definindo essas coisas? Com relação aos odontólogos, está bem avançada. Essa questão ela já está pacificada, já passou nos órgãos de controle da prefeitura, na procuradoria, na controladoria, já tem um indicativo. Avançou bastante. Já avançou bastante. Né? Só falta mais uma pauta de organização e encaminhar isso para a Câmara Municipal. Né? Não é tão difícil da gente fazer, porque a saúde ela tem uma questão peculiar. Por exemplo, a maioria das categorias elas têm pisos nacionais que o órgão tem que cumprir. E algumas outras elas não têm. Então, assim, por isso que muitas das vezes algumas pessoas dizem que a categoria da saúde ela se divide muito por classe. Não é que elas sejam desunidas, é porque a própria política nacional ela gera isso. Os enfermeiros têm um piso deles, os ACS têm um piso, os técnicos têm os deles. E assim, falta duas categorias terem piso. Basicamente são os odontólogos e os servidores de apoio e os médicos. E os médicos, a maioria que nós temos, não é nem da nossa rede, são do programa Mais Médico. Ô Romário, especificamente sobre os ACS, né? Tu sabe que nós tivemos uma polêmica muito grande no governo da NEC, ela cortou aquela ajuda que eles tinham, né? E houve um compromisso dessa atual gestão de retomar, né, a insalubridade. E eu outro dia conversando com eles, assim, ele disse, olha, o que nós queremos é pelo menos conversar, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, nós queremos o retorno dos 20%, mas assim, pode ser uma coisa gradual, pode ser 5% esse ano, essa coisa toda. O que vocês têm pensado em relação ao retorno desse... que foi assim, o camarada tinha uma dívida na Gazin, que ele pagava todo mês, organizadinha, né, e o camarada corta 40%. Mano, foi loucura aquilo ali. O que vocês pensam disso aí, Romário? É assim, se olha, por exemplo, esse copo aqui, alguém colocou ele. Os 40% dos ACS, alguém colocou. E aí eu fui, como eu sou da área de história, eu fui entender porque os ACS Tarauacá tinham 40% de insalubridade. Né? Porque nem outro município do Acre se paga isso. Não estou dizendo que não tem que se pagar, mas porque na época do ex-prefeito Vando, o piso dos ACS era um salário só. Uhum. Eles ganhavam um salário mínimo. Ele carregou na insalubridade. Aí para poder ajustar, em vez de fazer um plano de cargos e organizar a questão funcional e salarial dos servidores, foi-se pensado pela gestão em o município pagar mais na insalubridade. Tá, que era 20, vamos colocar 40 porque a gente aumenta. E aí teve a gestão da Marilete e isso permaneceu. A Secretaria de Saúde tinha saúde financeira. E aí a gestão do Rodrigo, 2013, também tinha saúde financeira e foi se mantendo. Aí chegou a gestão NEA, né, e a Secretaria de Saúde não teve a sua organização de poder continuar com essa saúde financeira, né? Por exemplo, foi chamado muito mais acesso do que a necessidade real do município. Isso aí foi sufocando. Aí a NEA teve que retirar. Tesourou. Cortou os 20%. E aí isso sobrou para nós. E é uma missão que nós estamos em busca. Tentando criar as condições, né? Tentando criar as condições, né, que o prefeito não queira. Foi um compromisso dele de fazer. Né, porque o Rodrigo estava na cabeça dele da saúde financeira da época que ele era prefeito, 2013, na Secretaria Municipal de Saúde. Ele tinha esse pensamento. Ele tinha esse pensamento, que era o contrário. Na época, quem não tinha saúde financeira era a educação. Aí inverteu-se. Hoje, a educação tem mais saúde financeira, por isso que o Carlos, junto com a Abimael, são excelentes gestores, estão organizando essa parte funcional. E a saúde não, a saúde ela está se equilibrando. Então, logo ela se reequilibra, a gente vai buscar uma solução de criar uma gratificação ou criar a própria insalubridade, mas também de valorizar essa categoria importante. Que vai compensando. Né? Que vai compensar, porque é isso, é a parcela da Gazin, Eu também. Romário, deixa eu falar uma coisa. No primeiro mandato do Rodrigo, na campanha do Rodrigo, no primeiro mandato, ele tinha aquele discurso da receita, lembra? O cara não vai tomar receita, né? Chá de receita. Chá de receita. Hoje, um camarada que vai fazer uma consulta numa unidade de saúde, uma família, uma pessoa, quais são os medicamentos que ela encontra na farmácia do município
que ela não precisa comprar na farmácia particular? Assim, os basicão que as unidades de saúde geralmente receitam. A gente tem além do básico, assim, só para o nosso povo poder compreender, e aí depois eu posso até encaminhar, assim, existe a Relação Municipal de Medicamentos, que é uma definição nacional, tem a RENAM, que é a Rede Nacional de Medicamentos, que é do governo federal, aí é medicamento que o Estado fornece. Existe medicamento que o Estado fornece e existe medicamentos que o município fornece. 3 instâncias. 3 instâncias. Nós temos a nossa responsabilidade de entregar medicamentos, mas, por exemplo, medicamentos de uso controlado, a gente está entregando até da responsabilidade do Estado. Né, que agora eu tive na última reunião de secretários municipais e vi que muito da relação que nós estamos dispensando, né, o termo técnico que eles usam é dispensar, que é entregar o remédio, é de competência do Estado, que depois nós vamos ter que só cadastrar esses pacientes, mandar a relação para o Estado e nós mesmos vamos pegar esse medicamento e vamos ter 2 redes para poder funcionar. Mas assim, olha, nós gastamos em média por mês 500 mil com medicamento. Hoje nós só perdemos dentro dessa regional do Juruá, para Cruzeiro do Sul, na dispensação de medicamentos. Lá na penitenciária tem uma dispensação de medicamentos do município. Lá no polo indígena a gente dispensa medicamentos. Então, assim, a gente entrega muito. Uma hora ou outra, por uma questão de fornecedor, né, porque a administração pública ela tem que, para o povo poder entender, ela só pode comprar através de leilão, aquele que dá o menor preço. E a maioria dos fornecedores que entregam medicamento não são do Acre. Uma hora ou outra, a entrega vai atrasar. E aí, como a população pega muito medicamento, e eu não achava que era isso. E aí eu fui lá na farmácia verificar. Pega o índio, pega o negro, pega todas as classes sociais, pega o medicamento. A gente dispensa para todo mundo, porque o SUS é isso. Ele é universal, ele tem que atender todo mundo. Romário, nós temos um número razoável de médicos para atender a demanda ou falta muito ainda? Falta muito, falta bastante. Para você ter uma ideia, nós temos 3 equipes de saúde da família. Só 3 equipes. Nós precisamos abrir mais equipes e a gente trabalha sempre lá no osso. É sempre trabalhando no limite. Porque assim, e não é porque o médico não quer, porque o médico é um profissional muito necessário na atenção à saúde. E aí nós temos 13 e nós não temos como reposição, mas não é por também que nós não queremos contratar. Por exemplo, nós fizemos um seletivo, convocamos 4 médicos, só 3 aceitou assinar seu contrato aqui com a gente. Complicado. É complicado. Romário, se a gente vai numa unidade de saúde, aí tá lá. Não temos médico porque o médico entrou de férias. Isso aconteceu demais. Eu, quando morava no Corcovado, era o pau que rolava ali. Era. Como é que é isso mesmo, cara? Como é que o povo vai... Como é que alguém vai colocar na cabeça de uma família que precisa de atendimento? Diga lá, o sujeito está de férias. Mas assim, aí nós estamos organizando. Eu te falei, nós temos 13 equipes, então é 13 médicos. Uhum. E se um faltar, a gente tem que se rebolar para poder cobrir aquele território. Porque a nossa base de contratação de profissional médico, ela é muito difícil, porque nós estamos numa regional de saúde ilhada, Tarauacá e Feijó. Não é só Tarauacá e Feijó, não é só Tarauacá, é Tarauacá e Feijó. Nós estamos numa ilha em que nós estamos a 400 quilômetros de Rio Branco e 200 de Cruzeiro do Sul. Nós não temos uma infraestrutura para trazer esses profissionais para cá e ser atrativo para eles. Não tem um aeroporto adequado, então e a maioria desses profissionais, eles querem também se qualificar. Por exemplo, nós contratamos 3 médicos, de 4 que eu te falei, e 3 pediram desistência do programa Mais Médico para poder se qualificar melhor. Então, sempre foi no osso. Ontem, em reunião com o prefeito, né, foi despachado por ele a contratação de mais médicos, até de forma direta, sem a necessidade de concurso público, sem a necessidade de seletivo, pelo um período de 3 meses, para a gente poder fazer outro seletivo daquele que nós fizemos no começo do ano, para ver se a gente consegue. Romário, 2 coisas que eu queria ver contigo, para a gente partir agora para essas ações, grandes ações itinerantes que tiveram agora, essa questão do processo, né, que a família inicia na unidade de saúde, né, para fazer, né, para que as mulheres possam fazer a cirurgia para não ter
filho, né? Isso é um procedimento que começa até com o próprio agente de saúde, né? E finda com o mutirão de cirurgia que o governo do estado sempre traz, né? É uma coisa importantíssima isso aqui no nosso município, que é um projeto de família, né? Se a pessoa tem um nome cheio de filho, não quer ter mais e tal. Como é que está essa situação? É uma situação que nós temos trabalhado, né? Tivemos reuniões ontem, na quarta-feira, né? Ontem com o governo do estado, e aí ficou definido que a gente vai se alinhar cada vez mais para poder fazer esse trabalho. Mas assim, mandar um recado para as mulheres. Como é que funciona o processo de laqueadura? É igual você disse. Ou você procura o seu acesso da área e você manifesta esse desejo, ou você vai na própria unidade de saúde, agenda uma consulta com a enfermeira, não precisa ser o médico, não precisa ser direto com o médico, e aí você manifesta esse desejo para a enfermeira que quer fazer a laqueadura. Não é só a laqueadura, a vasectomia também para os homens. E para as mulheres, antes, a mulher tinha que ter 25 anos. Tinha os protocolos danado, agora não, né? Não, hoje já facilitou. Ela tinha que ter 25 anos, tinha que ter filho, tinha que ter autorização do marido. Hoje não, 21 anos. Ela tem 21 anos e manifesta o desejo dela de fazer a laqueadura para não ter filho, ela já está apta a entrar no programa. Aí fica um interstício de tempo, né? Uma duração de 60 dias, para ela realmente fechar a sua decisão. Pensar, decidir com a família. Decidir com a família, não quero e vou fazer a cirurgia. Então, assim, mulheres de Tarauacá, aproveitar esse espaço, mulheres de Tarauacá, de 21 anos em diante, se você não quer, se você tem ou não tem filho e não quer mais ter, você pode procurar qualquer unidade de saúde e procure uma enfermeira e manifeste esse seu desejo para a gente poder montar seu processo, para a gente poder fazer essa cirurgia. Essa cirurgia ela é feita aqui, você não vai viajar, é feita aqui em Tarauacá. A gente só precisa organizar a fila para a equipe do governo do estado vir fazer a cirurgia. Agora você tocou num ponto bacana, Romário. Antes da gente ir para as ações na zona rural, vamos falar da fila. Mas ainda tem um implanome, vamos falar do implanome. Tem implanome, né? Inclusive a maternidade vai falar dessa campanha. Aproveita e fala aí, que a gente fala das fichas. Aí tá aqui, nós falamos da mulher de 21 anos. Eu não tenho secretário, eu não tenho 21 Inclusive, anos. A minha filha precisa fazer, eu vou colocar o implanome. Estou esperando aí começar essa parada. Eu não tenho 21 anos, né? Eu tenho 19 e não quero ter mais filho. Você pode colocar um implanome, que é um método menos invasivo, ou o próprio Dilmirena. Isso é a gente, toda unidade, tem 3 unidades de saúde fazendo esse procedimento. Antes era só uma. É o Padre Umbest, o Maria Espanhol e o posto do Quita. Você vai lá, também pode procurar a própria enfermeira. A enfermeira vai fazer seu processo e o médico dessas unidades, né, ele vai colocar o próprio Dr. Caio, que é um excelente médico, Dr. Azevedo também, Eduardo, eles já estão todos capacitados, e a doutora Dani, né, que é aqui de Tarauacá também, ela está capacitada para poder fazer esse procedimento em você, e o melhor, você não vai pagar nada. Antes tem em média mais de R$ 2.500 e é de graça, senhora. Antes da gente ir para a fila, vamos falar dos exames. Romário, outra medida bacana foi você conversar com o Estado e unir os dois entes para resolver esse problema de exame, que as pessoas tinham exame represado no laboratório, um laboratório grande que o hospital tem, faltou organizar um pouco, e agora vocês organizaram, está tudo encaminhando, e tem ultrassonografia, é um negócio de avanços assim impressionante, quando o assunto é exame, né, Romário? Sim, era algo que assim, foi até a Janaína que trouxe, junto contigo, essa questão dos exames. E aí nós fomos compreender porque tinha uma fila de 3, 4 meses para fazer exame. O estado tinha um insumo e tinha a máquina, só não tinha os profissionais, eram poucos os profissionais. E aí, em conversa com o nosso prefeito, doutor Rodrigo, ele autorizou a contratação dos profissionais. Aí nós contratamos os profissionais, né, e estamos todo dia. Tem dia que dá muita gente, tem dia que dá pouca gente, mas está normalizado ali no Padre Umbest. E aí não precisa, gente, vocês irem de madrugada, né? As pessoas estavam vindo de madrugada fazer o agendamento. Aí agora eu coloquei para tarde. Aí elas estavam vindo 9 horas para poder esperar a fila. Aí quando era a fila, a gente estava fazendo 45 exames, dava 20 pessoas. E ela ficava lá de 9 às 3 horas para poder fazer o agendamento. A população também ela pode ajudar muito com relação a isso, né? A situação nós sempre temos trabalhando para poder fazer a organização. Sei que é muito serviço, é muito trabalho, mas se a gente organizar, fica bom para todo mundo.
Muito bem, vamos partir aqui para o último ponto da questão da gestão da Prefeitura, do Romário, né, frente à Secretaria. Romário, você falou que ano passado um atendimento médico de 40 mil pessoas, né? Esse ano vocês já estão quase nisso, só com as ações de saúde na zona rural. Fala um pouco desse, porque não foi só no Rio Muru, no Rio Tarauacá, nem embaixo do Tarauacá. Começaram em Ramal, eu acompanhei mais duas, na BR. Uhum. Resume um pouco, né? Porque, velho, eles estão levando o médico, eles estão levando o exame, eles estão levando o remédio. Vai também a assistência social, né? Vai também gente da educação, da Secretaria de Agricultura, quer dizer, um conjunto de ações da Prefeitura que é um marco na vida dos ribeirinhos, do pessoal que mora nas rodovias. Conta um pouco aí dos ramais, conta um pouco aí, Romário. Primeiro, o ano passado, nós começamos pelos ramais. Por que nós não fizemos rio? Porque o Rodrigo, que é o nosso prefeito, queria finalmente sair com um barco do Dr. Dezinho. Ele só vou fazer ação de saúde na zona rural quando eu recuperar esse barco. Foi eu que trouxe em 2016, então a questão minha é levar esse barco. E aí foi um desafio nosso reformar o barco. Reformamos o barco e fomos colocando de tudo um pouco. É tipo fazer uma panela, mexendo. Ó, vamos levar as consultas médicas. Antigamente era só as consultas médicas e o medicamento. Mas a gente tem o eletrocardiograma do tudo. Não, põe. Aí ele foi dando. Por que a gente não leva a ultrassom? Aí nós colocamos a ultrassom. Aí porque nós já temos uma parceria com o governo do estado que a gente não leva os exames de laboratório. Levamos os exames de laboratório. Então, e aí ele foi ampliando. Aí disse, por que a gente não leva a educação para ouvir? Porque a gente não leva a agricultura para abrir crédito, e foi aberto mais de 2 milhões de reais em crédito nessas ações de saúde. E aí da saúde nós levamos tudo, até o TFD. O príncipe aqui que está acompanhando os estúdios, que era o coordenador da ação, levou até o TFD. Então era da consulta ao tratamento da minha parte. Nós entregamos tudo que era possível, isso que nós também vamos fazer para a comunidade lá da BR. Né? Um compromisso nosso, o nosso prefeito já determinou que a gente atenda da melhor forma ou de forma igual à população, tanto da zona rural como da cidade. E foi nesse sentido. Foram mais de 20 mil procedimentos realizados nesses 3 rios, e o melhor, com o nosso barco, que ninguém dizia que ele iria. Só foi para o Muru uma vez. Nós levamos para o Muru, levamos para o Alto Tarauacá e levamos para o Baixo Tarauacá. Ou chamar de balsa hospital, né? O Rodrigo não gosta não. Chamar de balsa ele fica valente, viu? Ele disse que não anda em balsa, né? Muito bem. Romário, vamos falar agora. O Romário é um agente político, né? Tem opinião sobre as coisas e não se recusa a discutir. Romário, estamos aí numa eleição nacional que promete ser muito disputada, né? Um pouco ainda do cenário que o Brasil viveu esses últimos anos. Como é que está vendo essa disputa aí nacional? Eu já tenho minha opinião, né, com relação a... Mas, assim, eu tenho uma opinião formada. Eu acho que o governo atual, o governo federal, só para você ter uma ideia do benefício do governo federal para a nossa cidade, vamos trazer para a prática aqui. O governo federal, com recurso do governo federal, nós vamos ampliar todas as unidades de saúde. O governo federal liberou aqui a carreta do mais especialista. Nós trouxemos o mastologista, que é o médico da mama das mulheres. Estava aqui encostou aqui no Dr. Sansão Gomes, no hospital. Trouxemos a carreta com o médico ginecologista, zerando praticamente a fila que estava do TVD da ginecologia, e o governo federal também nos presenteou com a unidade de saúde, estipulada pelo nosso prefeito, de 2,5 milhões, que vai funcionar tipo uma UPA. Então, o governo federal já prestou seu serviço. Se a gente for analisar por esse ponto, o governo federal ele tem uma prestação de serviço. O presidente Lula tem uma prestação de serviço com o povo de Tarauacá. E o Estado, como é que tu vê aí que nós estamos com... Tem um candidato, um pré-candidato, assim, dentro do grupo da Frente Popular, aquele povo passou 20 anos governando e findou um ciclo, né? E agora tenta se reaglutinar. E tem 3 do campo, que a gente chama de centro-direita. Tem um deles, um das candidaturas que é direita declarada. Como é que tu vê essa disputa no Estado, né? Essa disputa vai ser bastante acirrada e nós vamos ter que enfrentar esses debates, né? A população vai ter que enfrentar os debates, ouvir direitinho, saber quem é quem. Ainda tem muito chão por aí, né? Tem. E assim, agora eu sou de centro. Eu era mais voltado à esquerda, agora estou mais o povo poder me compreender e não achar que todo mundo, quando me vê, já me coloca
uma boina. Uma foice e um martelo. E uma foice, um martelo e uma estrela bem grande vermelha. Não, agora eu estou mais pro centro. Né? Eu acho que por exemplo, falei aqui do Zé Filho, para o povo poder compreender, não sou inimigo do Zé Filho, converso com ele, né? A gente conversa e dá bem, só que a gente divide da ideia. Ele tem uma ideia e eu tenho outra, e aí cada um defende a sua, mas não quer dizer que foi muito chato 2022, professor. Horrível, até muito hoje, horrível. As pessoas estavam se intrigando uma com a outra por causa de política. Eu não faço isso, a gente não precisa disso. Cada um defende seu lado e quem ganha governa para todo mundo. A gente não precisa se intrigar com um parente, deixar de falar com os amigos por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, isso aí é coisa do passado. Né? Cada um defende o seu e o mundo político ele é isso. Uma hora, por exemplo, o governo Bolsonaro não foi totalmente ruim, foi um governo que contratou muita gente para as polícias. Né? Pecou muito na questão da pandemia, pecou muito na questão da infraestrutura do nosso estado. A situação da BR ela não é de agora. É uma situação que ficou 4 anos sem envio de recursos. E a gente precisa disso. E agora eu sou Maílson por uma questão de linha, de fidelidade e de estratégia do que eu penso dentro da política, porque eu participei do governo. Eu fui secretário de Estado do governo estadual. Então eu sei do compromisso que a Prefeitura de Tarauacá é uma aliada. Né? E a Prefeitura de Tarauacá é uma aliada. Então era um contrassenso eu não ser Maílson. Sou Maílson porque eu defendo a continuidade do governo Gladys, que, por exemplo, foi um governo que contemplou mais de 8 mil servidores públicos permanentes. Foi um governo que nunca atrasou a folha de pagamento. Né? E é um governo que nunca perseguiu. Era no Acre, tinha aquela história. E é isso que eu admiro muito no Rodrigo e passei a admirar também o Gladys. O Rodrigo, ele assume a prefeitura e trabalha com todo mundo, independente do lado político o servidor tem. E para o servidor permanente, é muito difícil ele estar num ambiente em que ele não se sinta privilegiado de estar lá trabalhando por questões políticas. Isso é muito chato, é muito ruim. Muito bom, o podcast Encontro Marcado recebeu aqui o nosso Romário. Romário, cara, sucesso aí na continuidade do trabalho. Não é fácil. E agradecer muito a sua vinda. Enriqueceu muito o nosso programa, o nosso Encontro Marcado aqui, porque nós estamos trazendo temáticas, estamos trazendo os personagens, estamos trazendo as pessoas para atualizar, né, um pouco o que acontece em Tarauacá, no Acre. E você nos deu aí essa honra da sua presença. E agradeço muito pela vinda aí, mano. Obrigado, meu professor Cioli. A Cioli, nós mudamos, né, Cioli? Agora nós estamos no centro, né? Nós era mais voltado. Não me coloca nesse teu hall aí, não. Tô brincando aqui com a Cioli. Mas, gente, sou mais humano, né? Mais humano. Assim, aonde a gente está, a gente tem que sempre buscar fazer a diferença. Agora, eu estou como secretário municipal de saúde, é um desafio muito grande, mas é algo que, assim, que eu estou gostando muito de fazer. Porque eu acho incrível assim, olha, quando eu estava no governo do estado, eu não tinha acesso às pessoas. E hoje o cara vai ali na fila, ele não tem a consulta, ele bate ali na minha porta. Secretário, o médico não me atendeu hoje. Que coisa fantástica. Isso muito legal isso, é muito legal. Ô secretário, eu não peguei o meu exame lá no laboratório. Né? Porque tá Resolve aí. Então, assim, a gente... Imagina o príncipe, hein? O príncipe é o para-choque. Então, assim, a gente tem muito acesso às pessoas, e aí eu sempre procuro e falo muito nos grupos de WhatsApp, né? Eu tenho me comunicado muito, e eu entendo que quando você está numa função, você não pode se esconder dela, e não levar tudo para a questão política, né? Atendo todos os vereadores, os que me procuram, o que tiver dentro da minha competência enquanto secretário municipal para resolver, eu resolvo, independente do lado político que a pessoa esteja, isso ou aquilo, porque são todos munícipes de Tarauacá, todos contribuem e merecem ter um cuidado. E é assim que eu pauto, é assim que o prefeito me manda pautar a Secretaria Municipal de Saúde para atender as pessoas. Muito bem, obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço daqui do nosso Encontro Marcado.